Qual a importância da figura paterna na criação dos filhos hoje? Quais foram os erros do sacerdote Eli e dos seus filhos? Esses erros que eles cometeram se refletem também nos dias de hoje? Me diga com sinceridade, os filhos de pastores são diferentes dos filhos dos outros irmãos? Fique conosco, estaremos conversando sobre esses e outros assuntos na nossa videoaula que está apenas começando. Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Célio Augusto, seja bem-vindo ao canal EBD Visual. Esse canal tem como objetivo oferecer algum subsídio para as lições da CPAD, principalmente as lições adultos. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre o relacionamento da família, né, e os problemas internos, e problemas esses que nós estamos estudando de algo que aconteceu no passado, relatado na Bíblia Sagrada, e com esses exemplos também a gente traz para as nossas vidas para não incorrer nos mesmos erros. Hoje nós estaremos com a lição de número 8, que diz a importância da paternidade ou da figura do pai na vida dos filhos. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de curtir e também se inscrever e ao mesmo tempo também compartilhar essa videoaula. Eu tenho certeza que de alguma forma o Espírito Santo pode levar esta videoaula para alguém que esteja precisando. Estaremos falando hoje de um assunto sério que tem acontecido nos dias atuais, sobre a figura paterna. Ela é importante ou não na criação dos filhos? Temos visto normal, uma coisa, algo cotidiano que tem acontecido, casais se separam e assim a mãe que é o pai, né, o pai também muitas vezes não acontece nem a questão de separação, mas dentro de casa não tem aquela responsabilidade de assumir o seu papel, e com isso a família ela fica prejudicada com o sumiço dessa figura paterna. Estaremos falando sobre isso e relatando dois casos na Bíblia Sagrada. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Efésios, capítulo 6, versículo 4, que diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Palavras do apóstolo Paulo, quando em Efésios ele está a carta aos Efésios, ele está ali dando algumas palavras para toda a família. Nessa parte aqui ele está chamando a atenção para que os pais venham estar exercendo o seu papel, e com isso não provocando uma ruptura entre a criação dos seus filhos. A verdade prática diz dessa forma: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. A leitura bíblica em classe encontra-se no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 12 ao 17, também depois o versículo 22, depois o capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Então, nesta lição, nós estaremos relatando aqui sobre a questão da figura paterna dentro da criação dos filhos. E para esse tema e em foco, nós estaremos falando aqui sobre dois grandes homens do passado, dois grandes homens de Deus, o sacerdote Eli e também o profeta Samuel. Esse primeiro não se tem muitas histórias sobre ele, mas ele tem uma passagem muito interessante quando ele ali é usado por Deus para estar profetizando, né, dando uma palavra de profecia para a própria Ana, que ela estaria concebendo ali a uma criança. Quando ele ali há tempo embriagada e ela diz que aquilo é a aflição do coração dela, ela então diz ali para ele, e ele então fala: olha, seja feito então conforme você quer, e
Deus te dê essa criança. E isso acontece, né? E a gente sabe muito bem o que aconteceu. Depois o menino é criado pelo próprio Eli ali no tabernáculo. Então, hoje estaremos falando sobre os erros na criação dos filhos desses dois homens. No caso aqui, os filhos do sacerdote Eli e também os filhos do profeta Samuel. Muito bem. Antes de entrar no assunto em si, eu quero explicar também e deixar sempre aviso, né, que eu vou deixar logo mais na descrição aqui desta aula os slides em PowerPoint para que você possa estar usando na tua aula, caso você queira. Na sua igreja talvez tenha PowerPoint, você pode colocar na sua igreja, ou melhor dizendo, na sua igreja pode ter um projetor, um data show. Você pode então estar usando estes PowerPoint na sua igreja. São slides animados, tá? Não são slides ali como se fossem PDF, né? E eles são animados, bem feito para você poder estar ministrando a tua aula. Eles também podem ser editados caso você queira acrescentar alguma coisa ou não, caso o Espírito Santo coloque no teu coração. Então nós deixaremos na descrição, e você pode baixar e usar na tua igreja. Caso não tenha o data show, projetor na sua igreja, você pode usar também em uma televisão. Você coloca no seu notebook, coloca um cabo HDMI ou um cabo, se eu não me engano, RGB, que se chama, e você pode estar projetando ali na televisão, ali na sua aula. Deus abençoe a todos, faça bom uso também, boa aula a todos em nome de Jesus Cristo. Bom, antes de entrar aqui nos tópicos, nós temos que também pensar o que estava acontecendo neste momento, qual era o contexto histórico desse momento. Então, o contexto histórico aqui é esse livro, né, de Samuel. Ele inicia-se com Ana, e Ana, ela tendo ali o profeta, o Samuel, né, o menino Samuel, a criança ali, e através de um grande milagre de Deus, Deus opera, e ela então, após desmamar aquela criança, ela então deixa, porque foi um voto que ela fez com Deus, que deixaria aquela criança para sempre na presença de Deus. Então, Deus deu, ela retornou para Deus, mas ao mesmo tempo a Bíblia vai dizer que Deus, ele concedeu ainda mais filhos para Ana, como uma recompensa, né? Podemos falar dessa forma, né? A alegria de Deus foi tão grande de poder receber aquela criança como um profeta, que seria um grande profeta. Ele então retribui, dando mais filhos para Ana. Aquela que não poderia ter filho, teve ainda mais filhos. E então, no capítulo 2, nós observamos ali o capítulo 2, relatando, no versículo 12 em diante, nós observamos ali a Bíblia mostrando um aspecto terrível dos filhos do sacerdote Eli. Então nós observamos ali que a Bíblia mesmo vai dizer que esses rapazes ali, eles eram negligentes com Deus, com as coisas de Deus. Eles eram totalmente desregrados e com uma função de honra que eles tinham. Eles eram sacerdotes do Senhor, filhos do sumo sacerdote, do sacerdote Eli. Então eles tinham uma grande incumbência, eles tinham ali, a Bíblia vai dizer claramente, né, que todos que nasciam ali de Levi, eles vinham e era uma linhagem sacerdotal. Então eles eram filhos, Eli era, né, descendente de Itamar, e um dos filhos de Arão, e nós observamos aí que foi passado também para os seus filhos, e isso era um privilégio e era uma honra muito grande. Então, nós observamos então, o contexto histórico, o primeiro contexto histórico é esse, de Samuel com seus filhos
nessa situação. O segundo contexto histórico que nós estamos estudando aqui é do próprio profeta Samuel. A Bíblia vai dizer, em 1 Samuel capítulo 8, versículo 1, que Samuel estava envelhecido e ele toma uma decisão ali que a Bíblia não vai mostrar, não vai dizer se aquela decisão ele tomou na direção de Deus. A Bíblia diz que ele constituiu a seus filhos por juízes em Israel. Então, como na lição antepassada que nós falamos sobre Sansão, nós falamos aqui que há um aspecto, né, há um tipo de pensar, um grupo de estudiosos que pensam que os juízes foram até Sansão e Eli e Samuel não eram juízes. A outra linha de pensamento, eu prefiro essa, respeitando as demais, eu prefiro pensar que Eli também, além de ser sacerdote, ele também julgava a Israel. E também o profeta Samuel, depois de Eli, ele assumiu essa posição também de juiz em Israel. E aí o texto vai dizer que ele também constituiu seus dois filhos, né, Joel e Abias, constituiu como juízes em Israel. Então, os juízes, na realidade, não ficaram lá até Sansão. Mas nós observamos que o próprio Samuel quis colocar mais dois juízes. Mas nós não observamos nada, absolutamente nada, desses dois rapazes aí, eles como juízes em Israel, eles exercendo alguma libertação. Por outro lado, o que eles dão ali para Samuel e mostram diante do povo, eles mostram escândalo. Eles mostram uma vida desregrada, como nós vamos ver logo mais à frente. Quem escreveu o livro, o primeiro e o segundo livro do profeta Samuel? Tradição diz, né, que foi o profeta Samuel. Uma boa parte dos livros aqui foi o profeta Samuel. Então a tradição diz que o profeta Samuel foi quem escreveu esses dois livros, uma boa parte. Qual era o local de acontecimento desses fatos que nós estamos falando aqui? Ambos os fatos não estavam acontecendo em Jerusalém ou outra cidade ali das redondezas, mas estava acontecendo num local chamado Siló ou Shiló. Esse local, ele era um acampamento, aonde nesse acampamento, e foi o acampamento aonde Josué, ele acampou e ele armou a tenda, o tabernáculo, e ali esse tabernáculo ficou um bom período ali naquele lugar. Estudiosos, alguns escritos dizem que ficou ali por volta de 300 anos ali naquele lugar. Tá? Então ficaram ali em Shiló. Nesse local houve a instalação do tabernáculo e esse local era o local aonde todo o Israel subia para ir adorar ao Senhor, conforme mandamento de Deus. Então nós observamos um caso acontecido sobre Ana. A Bíblia vai dizer que ela e o seu esposo subiam a Siló para adorar a Deus, para as festas, né? Era o início, né? Israel já estava bem situado, já estava estabelecido já. Nós temos aí vários acontecidos, né? O caso de Sansão, o caso de Jefté, o caso de Gideão já tinham acontecido. E agora chegou o momento aqui, né, de entrar na história o sacerdote Eli, os seus dois filhos e também o profeta Samuel. Então o caso aqui nós estamos tratando é sobre a criação desses dois filhos. A Bíblia não vai mostrar como o sacerdote criava no seu cotidiano, lógico, mas vai mostrar as consequências dessa criação. Então o local de fato aí é Siló ou Shiló. Era um local onde estava estabelecido o tabernáculo do Senhor. Tópico 1. A paternidade dentro da família. Ponto 1. A primeira família. O escritor aqui, o pastor Elenay Cabral,
ele vai falar aqui sobre Adão. Quando Adão ele começa a existir, quando Deus cria Adão e depois cria, também forma a sua esposa, né, a esposa de Adão, ali cada um tem as suas incumbências. E nós observamos ali claramente que a incumbência do homem era uma e a incumbência da mulher era outra. A incumbência do homem era ser um provedor, trazendo o mantimento para dentro de casa, e também zelava pela segurança, né, dos seus filhos e das suas famílias. Quando se fala em segurança, nós não estamos falando aqui, e esse trimestre nós estamos falando muito sobre isso, nós não estamos falando somente de segurança externa, mas nós temos que também trabalhar com a segurança interna. O primeiro casal aqui estava acontecendo problemas dentro da família, que possivelmente Adão e Eva, quando eles acordaram, já era tarde demais. Os dois filhos estavam ali, ou seja, um dos filhos estava enciumado. Estava acontecendo um problema sério entre os dois filhos e eles não tinham consciência disso. E o resultado foi a morte de um desses filhos. Então, a primeira família, nós observamos que Deus mostra claramente e é colocado na Bíblia Sagrada que dentro da família todos têm as suas funções. O homem continua como provedor. O homem continua também como segurança, né? Cuidando da segurança da sua família, protegendo a sua família. E hoje também da mesma forma, todos os homens têm que ficar cientes de que inimigos têm tentado atacar de fora e de dentro também. Tópico, ou seja, ponto 2, melhor dizendo, ponto 2, a falta de autoridade no lar. Então nós observamos aqui que apesar dos filhos de Samuel, a Bíblia não dizer que eles eram sacerdotes, a Bíblia não fala que eles eram sacerdotes, né? Como os filhos de Eli, mas o que está em pauta aqui é justamente o que eles estavam fazendo, que estava envergonhando os seus pais. Os dois ali estavam passando vergonha, mas isso não era por causa dos próprios filhos em si fazerem, mas era a educação que estavam recebendo. Eles estavam recebendo. Então, eles envergonhavam seus pais e, ao mesmo tempo, acontecia um outro problema, que era muito mais sério. Eles desprezavam a Deus e as suas coisas. Então, isso é uma situação difícil, porque fala sobre da falta de uma autoridade dentro de casa. Não tem como a gente entrar dentro da casa de Eli para ver como que era a criação dentro da casa dele, muito menos na casa do profeta Samuel. Mas nós observamos que tudo o que é refletido do lado de fora através dos filhos pode estar acontecendo dentro de casa. Então, muitas vezes o que deixa-se de se fazer dentro de casa ou se aplica além do necessário é refletido também do lado de fora. Ponto 3. Os problemas de uma paternidade ausente. Então nós observamos aqui, podemos inferir, o texto pode nos dar essa autoridade para inferir que no caso aqui desses dois homens, estava acontecendo ali a questão de uma paternidade ausente. Pode-se pensar, e isso trazendo para os dias atuais também, o sacerdote pensando somente no templo, somente pensando nos rituais, nas ordenanças do templo, mas esquecendo do que estava acontecendo dentro da sua casa. Nós observamos que o próprio sacerdote Eli, quando ele vai dar bronca nos seus filhos, é quando ele fica sabendo que os seus filhos estão se deitando com as mulheres que vinham ali para o templo, para o tabernáculo, né? Então nós observamos aqui que esse grande problema se chama ausência. E hoje também nós enfrentamos esse problema, muitas famílias enfrentam esse problema, porque primeiro são pais
que se ausentam por causa de serviços. Nós não estamos aqui de maneira nenhuma querendo dizer que você não pode ter 2 trabalhos, 2 serviços, não, de maneira nenhuma. Nós não, cada um sabe aonde que o sapato está apertando, né? Então, cada um tem o seu jeito de ser. Mas nós observamos que hoje em dia, há pais que saem para trabalhar de manhã, os filhos estão dormindo. E quando ele volta, devido a ter 2 serviços ou serviços acumulados, quando ele chega 11 horas, 10 horas da noite, ou talvez de madrugada, os seus filhos estão dormindo da mesma forma. Então, queira ou não queira, a figura paterna, ela não está ali sendo vista pelos seus filhos. Isso pode causar algum problema, tá? Eu encontrei uma pesquisa da Academia Americana de Ciências, onde eles fizeram uma pesquisa sobre pais ausentes. E eles detectaram ali que homens que se tornam pais tendem a ficar menos agressivos e mais sensíveis, né, com a chegada da criança. Então, o pai que não tem filhos, né, ele se torna menos agressivo e mais sensível com a chegada das crianças. Olha como que é a importância de filhos no lar. Então, a Bíblia vai mostrar claramente que os filhos, o salmista dizia que os filhos são herança do Senhor. Então, deve-se zelar por isso. Também essa pesquisa, ela mostra que para a criança, a participação ativa do pai ou substituto dele, né, na pesquisa, é essencial para o desenvolvimento da elaboração do conhecimento, olha, da formação na mente dessa criança e também na elaboração dos meios socioemocionais da sua vida em que diz respeito às emoções, né, o seu dia a dia. Então, uma criança que tem uma figura paterna, ela vai se sentir muito mais levada, vamos dizer assim, a querer conhecer mais, e também no lado socioemocional, essa criança ela terá uma ajuda, podemos falar dessa forma, o seu lado socioemocional será muito mais desenvolvido do que aquela criança que não tem a figura do pai. Então, nessa pesquisa diz, né, que é comum que o pai desafie a criança, por exemplo, de um local, e ele fala assim, pula nos meus braços, para fazer com que aquela criança adquira confiança. Não em termos de pular aí num vazio, mas deixar de ter medo e criar coragem. Muitas vezes é o papel do pai que faz isso, porque mãe é nesse lado assim, é muito mais emotiva e tem um medo maior do seu filho se machucar. Então, num balanço, por exemplo, né, a mãe fala assim, não balança alto. A tendência do pai é falar assim, vai mais alto um pouco, vai mais alto um pouco. A tendência, não estou falando aqui que isso seja certo ou seja errado. É o que essa pesquisa mostrou aqui, a importância de ter um pai do lado, né? Também o pai, ele vai ensinar sobre justiça e sobre direito para a criança. Ele é mais levado a ensinar a criança por esse lado. Já a mãe, ela vai falar muito com essa criança sobre questão de empatia, sentir pena dos outros, das outras criancinhas e por aí vai, né? E as relações interpessoais fica mais para o lado da mãe. É claro, isso também é dever do pai, né? Não tirando nenhum, mas é o que a pesquisa mostrou. Então, concluindo essa pesquisa, o que eu pude ver é que a ausência do pai, ela pode gerar insegurança ou até mesmo agressividade. A criança pode se tornar uma criança agressiva, né? Então, na escola, por exemplo, essa criança
pode refletir através de dificuldade de concentração e baixo rendimento escolar. Isso tudo, conforme a pesquisa, isso tudo por causa das pessoas que foram entrevistadas e mostrarem ali que as crianças que não tinham a figura do pai ali por perto dela eram mais tendenciosas a ter esses problemas. Muito bem, vamos então para o tópico 2, tipos de paternidade extremista. Nós vamos ver aqui que nós não podemos estar nos extremos. Por exemplo, extremos em agressividade, né? Extremos em autoritarismo e extremos também na questão de permissividade. Esses dois extremos são prejudiciais. Então, ponto 1, a paternidade autoritária. A paternidade autoritária. Aqui não é nada mais, nada menos do que aquele pai que fala assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então, aqui é aquele pai que mostra autoridade em tudo, que a criança não pode fazer nada, que a criança não pode brincar, que a criança não pode falar, que a criança... É uma questão do extremo, né? É a questão do exagero, é a questão aqui de estupidez, é a questão aqui de levar a vida como se estivesse dentro de um quartel. E não funciona dessa forma. Então isso é um problema muito sério, vai refletir na vida dos filhos. E a tendência dos filhos aqui, infelizmente, é ser a mesma coisa que o pai é. Então, vemos aqui. E o ponto 2, a paternidade permissiva. A paternidade permissiva. É aquele pai que faz vista grossa às ações dos filhos e muitas vezes cai no erro de Eli e no erro do profeta Samuel. A Bíblia vai dizer, o próprio Deus vai falar para o sacerdote Eli que ele dava mais honra aos seus filhos do que a ele. Então, um caso de pai permissivo, aonde os filhos fazem o que quer, os filhos fazem todas as coisas e não é chamado a atenção. Você vai ver mesmo na conversa que o sacerdote tem com seus dois filhos, os dois sacerdotes, é uma conversa branda. É uma conversa branda, é uma conversa ali, tipo assim, meus filhos, e balançando a cabeça, como se estivesse balançando a cabeça. Não, esses meus filhos. Não funciona dessa forma. Então, ainda nos dias atuais, respondendo aquela pergunta, sim, se o pai é permissivo, a tendência do filho é fazer o que quer e praticar todas as coisas, porque não há regra, não há lei, não há limite. E isso é muito prejudicial para a família. Ponto 3. Eli criou filhos que se tornaram profanos. Aqui eu quero falar sobre os erros dos filhos de Eli e logo após os erros de Eli. Mas eu vou falar rapidamente aqui sobre... Eu estava lendo ali, marcando na minha Bíblia ali e buscando o que eu pude. Certo, eu tenho certeza que outras pessoas aí vão encontrar outros erros também. Mas que esses erros não venham estar na vida dos nossos filhos. Todos os pais que forem criar, não deixe que esses erros sejam cometidos pelos seus filhos e muito menos você cometa os erros do sacerdote Eli. Então quais foram, rapidamente assim, quais foram os erros dos filhos de Eli? Primeiro, a Bíblia vai dizer que eles eram filhos de Belial. Então eles eram imprestáveis. Belial era um deus daquela época. E ele era um deus desregrado. Ele era um deus totalmente permissivo. Então eles eram filhos de Belial. E a Bíblia é que chama eles de filhos de Belial. A Bíblia também vai dizer que eles não conheciam o Senhor. Apesar de serem sacerdotes, eles não conheciam ao Senhor. Isso é um problema muito sério. Como esses rapazes chegaram a ser sacerdotes sem conhecer a Deus? Isso é um problema sério. Por isso que a culpa, com toda certeza, sem exagero nenhum e sem massacrar, mas a culpa cai
na criação que Eli deu para os seus filhos. Também a Bíblia vai dizer que eles profanavam o sacrifício. Além de não conhecer a Deus, eles profanavam. As pessoas vinham oferecer sacrifícios, eles profanavam aquilo que era de Deus, né? Além de profanar o sacrifício, eles atrapalhavam o sacrifício dos outros. Ele é o chamado hipócrita. Ele não entra e não deixa o outro entrar. Ou seja, ele não apresenta o sacrifício para Deus e ele atrapalha aquele que quer apresentar também o seu sacrifício. Então, além disso, deles invadirem ali, pegarem o sacrifício para eles, que era para Deus, né? Eles usavam de violência. Eles colocavam uma pessoa para ir lá e tomar a carne que não era para eles. Aquela carne era oferecida para Deus. E uma parte daquela carne também era para a pessoa, para a pessoa que estava sacrificando. E a carne que aquelas pessoas também levavam para a sua casa, eles tomavam, além de tomar a porção que era de Deus. Então eles colocavam ali uma pessoa e que a pessoa ia falar, olha, dá essa parte para o sacerdote. E a pessoa falava, não, deixa primeiro eu sacrificar. Falava, se você não der, nós vamos te tomar no tapa. Nós vamos espancar, você vai me dar nem que seja a força. Então usavam de violência. Outra coisa, eles desprezavam a oferta, que era a Deus, pegavam sacrifícios antes de Deus pegar. Ou seja, o que eles estavam fazendo ali, eles estavam roubando de Deus. Eles estavam roubando na cara dura. Eles estavam roubando uma coisa que era de Deus, né? E tiravam o que era do povo também. Outro erro, viraram escravos da avareza, da sensualidade e da soberba. A Bíblia vai dizer, né, agora, que é o outro erro também que eu vou falar logo mais à frente, que eles estavam se sensualizando ali naquele local que era um local santo. Além disso, eles também estavam praticando a avareza, estavam colocando a comida em primeiro lugar, estavam colocando o seu bem-estar em primeiro lugar. E ao mesmo tempo eles eram soberbos. Eles pensavam que nunca ia acontecer alguma coisa com eles. Eles pensavam que eles estavam acima de qualquer autoridade, acima de qualquer pessoa. Por isso que eles estavam usando aquilo ali e fazendo todas essas atrocidades ali em Israel. Outro erro, eles se deitavam com as mulheres que vinham para o culto a Deus. As mulheres que vinham lá para apresentar o sacrifício a Deus, eles estavam se deitando com ela. Outro erro também é que isso virou um hábito. O pecado que eles estavam cometendo virou hábito. Você vai ver no texto que aquilo estava, para eles, já era uma coisa normal, e para o povo, aquilo também estava sendo normal. Não, é assim mesmo, é os filhos do sacerdote. Não, eles são sacerdotes. Não toca no ungido, não. Não, deixa eles com Deus. E isso criou um hábito. Estavam fazendo coisas erradas e isso estava se tornando uma coisa natural. O pecado, quando você pratica, muitas vezes você começa a sentir ele no início, mas depois ele se torna normal para a sua vida. Eu costumo sempre falar que o pecado é como um perfume. Você compra um perfume muito cheiroso mesmo, um perfume muito cheiroso, e quando você coloca ele a primeira vez, você sente ele. Durante o dia você sente ele. Se você cheirar o seu braço, você está sentindo ele. Você está sentindo ele na sua roupa. Com o passar do tempo, você vai se acostumando. Daqui a pouco você pensa, aquela fragrância que você sentia no início, você não sente mais ela. Do mesmo jeito é o pecado. No início você até sente, mas se você se acostuma, você viver rotineiramente com aquele pecado, ele se torna uma coisa normal e habitual na sua vida. E estava acontecendo isso com esses rapazes, com esses moços, né? Então isso virou um hábito, outro erro, né? Outro erro, eles não ouviam seu pai. E isso sempre foi um erro, não ouvir pai e não ouvir mãe. Eles não ouviam. A Bíblia vai dizer que o sacerdote chamou a atenção deles e a Bíblia vai dizer, eles não ouviram seu pai. Não ouviram, eles não ouviram. E se não ouve pai, se não ouve mãe, vai ouvir quem? Vai ouvir as autoridades? Não ouve. E
Outro erro, eles viraram um alvo de Deus. A partir desse momento, nas costas, na vida daqueles dois rapazes, virou um alvo. Ele estava ali, um alvo móvel. A Bíblia vai dizer que Deus queria matar esses rapazes. O plano de Deus era, eles não vão sobreviver. Eu não quero mais eles na minha obra. E, em último lugar, de outros erros que poderiam ter, e pode aparecer lá, com toda certeza, pode ser enxergado lá, é que eles foram responsáveis pela glória de Deus ter ido embora de Israel. A Bíblia vai dizer lá na frente, quando eles pegam a arca e levam lá para o campo da batalha, pensando que é a arca que ia dar a vitória para o povo, a arca é tomada, os dois são mortos, o sacerdote também morre, a esposa de um deles, quando fica sabendo que a arca foi tomada, ela cai, ela morre, ela tem a luz, ela dá a luz, mas ela não sobrevive e o nome daquele menino se chama Icabô, que se chama foi-se a glória de Deus. Então, esses aí são os erros dos filhos de Eli, e nós vamos ver o erro na vida desse pai aqui, que não exercia a sua função de pai, podemos falar, porque nós estamos falando sobre isso nessa lição, né? De um pai ausente. Quais foram os erros de Eli? Ele se despertou tarde demais. Quando acordou, já era tarde demais. Os seus filhos já estavam totalmente enterrados no pecado. Outro erro do sacerdote Eli, ele ouvia tudo e não agia. 3 vezes ele fala, quando ele vai conversar com os filhos dele, ele fala, a Bíblia vai dizer, Eli ouvia tudo. Depois, quando ele vai conversar com os seus filhos, ele vai dizer que o ouço do povo não é bom. E em terceiro lugar, ele vai dizer, não é boa a vossa fama que eu ouço. Então, ele ouvia, né? Infelizmente. E ouvir e não praticar não adianta nada. A Bíblia diz, né, que nós não temos que ser ouvintes somente de ouvir, mas temos que ser ouvintes praticantes. Então, outro erro, que além dele ouvir demais, ele também falava ao invés de tomar alguma atitude. Ao invés de conversar ali naquele lugar, naquele momento que ele conversa com os seus filhos, ele deveria ter tomado uma posição. E qual é a posição, pastor Célio? Qual a posição? Ali ele deveria ter tirado eles do sacerdócio. Ele poderia ter tirado eles do sacerdócio, poderia ter recolhido eles. Mas por quê? Porque eles estavam prejudicando a obra de Deus, prejudicando os andamentos do serviço do Senhor, e não estavam nem aí. Então, isso foi um erro também. Ele falava, mas não agia. Ele ouvia muito, ele falava somente para poder chamar a atenção, mas não fazia nada, né? Não tomava nenhuma atitude. Outro erro, ele não tinha crédito com os seus filhos. A Bíblia vai dizer que os filhos não ouviram. Esse meu pai fala demais. Conversa, pai. Não é desse jeito que o senhor está pensando, não. Deus é amor. Não. Nós podemos praticar aí. Deus, olha, se fosse para Deus ter tomado alguma atitude, ele já tinha tomado. Não. A Bíblia diz que eles não ouviram. Entrou num ouvido, saiu no outro, né? E isso é um caso que tem acontecido muito nos dias atuais. Pais que não têm crédito com os seus filhos. Os seus filhos não ouvem o seu pai. Outro erro, honrava mais a seus filhos do que a Deus. Já falamos sobre isso aí. Isso é o próprio Deus que fala, através do profeta que foi enviado. Eles ouviram mais, né? Ele ouvia mais e honrava mais os seus filhos do que a Deus. Outro erro aqui que nós observamos em Eli, que é muito triste. Deus não falava mais com ele. Não falava mais com ele. Com o Samuelzinho, nós observamos Deus falando, e no outro dia ele chega para Samuel e fala o que Deus falou. E Samuel abre a boca e fala. Então Deus
chegava à noite para falar com Samuel, mas não falava mais com o sacerdote. Lá na frente é um profeta que vem falar e vem trazer a sentença. E por aí vai. Então Deus não falava mais com Eli, né? E em último lugar que eu notei aqui aceitou o castigo e nós não vemos nenhuma atitude por parte dele. Quando o profeta chega lá e fala assim, olha, eu vou fazer uma coisa, Deus usando a boca do profeta, vou fazer uma coisa em Israel, né? Olha, eu vou fazer isso, isso e isso, porque você honrou mais os seus filhos do que a mim. Os dois vão morrer no mesmo dia e tal. Ele conta, ele fala a sentença toda. E aí o que Samuel, o que Eli fala? Ele fala assim, é o Senhor, então seja feito conforme ele quer. Então ele não toma nenhuma atitude. Nós vamos observar depois disso que ele não toma nenhuma atitude de afastar os seus filhos, de consagrar outros sacerdotes no lugar dele. Não toma nenhuma atitude. Deveria ser tomado, porque eles estavam atingindo a pessoa de Deus, em primeiro lugar. Tópico terceiro, o fracasso de dois pais relapsos. O que é a palavra relapsos? Negligente, displicente, relaxado. Então, o fracasso de dois pais negligentes, displicentes, relaxados com os filhos. Tá? Ponto 1. Omissos para com os filhos. Omissos para com os filhos. Nós vamos falar aqui agora sobre os erros do profeta Samuel. Lá no capítulo 8 vai falar, olha, o profeta Samuel só tem passagens, as passagens que falam sobre Samuel, nós vemos que ele era um homem íntegro. Ele era um homem íntegro. Mas na questão de ensino com os filhos, parece que ele deixou a desejar. Por quê? Porque ele colocou os seus filhos em uma posição que possivelmente Deus não tinha mandado. E o pai, ele tem que conhecer o filho. O pai, ele tem que conhecer se o filho vai negligenciar ou não ali as coisas de Deus, vai cuspir no prato, vai sujar o nome de Deus. O pai tem que saber disso. Então, nós já estamos entrando aqui na pergunta que foi feita ali no início, né, sobre a questão de filhos de sacerdotes. Então nós vamos chegar lá. Tá? Então, ele coloca seus filhos em posições. Parece que Deus não tinha mandado ele colocar os seus filhos como juiz, mas ele coloca. Né? E da mesma maneira, nós não vemos Samuel em nenhum momento chamar a atenção dos seus filhos. Nós não vemos ele chamando a atenção. Da mesma forma, aí sim, da mesma forma do sacerdote, ele não chama a atenção. E quais foram os erros dos filhos de Samuel? Joel e Abias, o nome desses dois filhos. Primeiro, eles não andaram no caminho do seu pai. O seu pai era um homem íntegro. Eles deveriam zelar por aquilo também. Porque eles não estavam sujando o nome deles, eles estavam sujando o nome do seu pai. O seu pai era um homem íntegro, eles deveriam zelar por isso. Também eles eram inclinados à avareza. A Bíblia vai dizer que eles eram avarentos, eles eram inclinados à avareza. Ou seja, eles eram ligados nas coisas terrestres, eles eram ligados em se dar bem nas coisas. Tá? E como que eles faziam? A Bíblia vai dizer que eles tomaram presentes. O que esses tomaram presentes aqui, irmão? Será que eram pessoas que iam ali, era um dia do aniversário deles para dar presente para ele? Não. Esse texto aqui não diz sobre isso. Esse texto está dizendo aqui de suborno. Eles eram pessoas que aceitavam suborno. Suborno para quê? Aí vem o outro erro. Perverter o juízo. Se eles eram juízes, a Bíblia vai dizer aqui que eles aceitavam o suborno para perverter o juízo, para mudar a sentença. Eles eram juízes. E do jeito que os juízes lá atrás, eles falavam as coisas certas, falavam que o certo era certo e o errado era errado, eles recebiam suborno para dizer que o certo
era o errado e o errado era o certo. Tá? Então eles aceitavam suborno, pervertiam o juízo, mudavam as sentenças. Né? E em último lugar, eles causaram, irmãos, aqui, o outro erro que eles fizeram aqui, que gerou um problema. Quando eles estavam aqui vivendo dessa forma, eles fizeram nascer no coração do povo o desejo de ter um rei. Deus ia dar o rei para Israel? Ia, mas no seu tempo. Por enquanto, Deus era o rei. Aqui nós observamos no livro de Juízes, no livro de Samuel, no início aqui, nós observamos que era uma teocracia. Mas aqui, as pessoas ao verem os erros dos filhos de Samuel, eles quiseram um rei como as outras nações tinham. Não, nós não queremos mais juízes, não. Por quê? Porque 2 juízes ali, que eram os filhos de Samuel, queimou o filme de todos os juízes. Nós não queremos juízes, nós queremos rei. As outras nações têm reis, nós queremos reis. É isso. Então eles provocaram isso, né, através das suas atitudes, fizeram com que o povo não quisesse mais juízes, e sim rei. Vamos então para o ponto 2. A isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com os seus filhos. Né? O problema aqui é essa isenção. O que se conclui com esse texto é que Samuel e Eli, eles eram pais ausentes. Né? Eles eram pais ausentes. Então, mas isso, cada família tem o seu jeito de ser. Infelizmente, nós não podemos colocar aqui uma pecha, né, de que tudo é culpa do pai, tudo é culpa da mãe. Uns vão ser, de alguma forma, né, as crianças vão crescer e vão tomar a sua própria decisão. Ensina a criança no caminho que deve seguir, quando crescer não se desviará. A função é ensinar a criança. Né? Então nós observamos aqui que o maior presente que um pai pode dar para um filho é estando ao lado dele. É o maior presente. Né? E nós observamos aí que o pior do que um pai ausente também, da mesma forma, é um pai presente ausente. Porque há pais que estão dentro de casa e que são ausentes. Há filhos que sofrem por causa de que o seu pai ele não tem mais uma figura de pai porque foi embora, porque se separou da sua esposa. Mas há filhos que têm seus pais dentro de casa, mas que esses pais eles são ausentes. Então é uma das piores coisas que pode acontecer também. E ponto 3, tratamento inadequado. Nós falamos aqui e o pastor Elinay Cabral vai falar sobre essa situação aqui, vai tocar no assunto sobre a questão do pastor e seus filhos. Porque o pastor, irmãos, enfrenta uma grande dificuldade. Por quê? Porque na igreja, os filhos dos pastores, eles são tratados como se fossem pessoas diferentes. Uma coisa interessante, tanto a esposa como os filhos, muitas vezes, eles não têm nome na igreja. Quando acontece alguma coisa, é o filho do pastor. Quando acontece alguma coisa, é a esposa do pastor. Ela tem nome. A esposa tem nome, os filhos têm nome. Mas por quê? Porque a esposa ao ser esposa de um pastor e os filhos ao serem filhos de um pastor, parece que existe essa questão de que eles são pessoas sobrenaturais, são pessoas extraterrestres, são pessoas mais do que especiais, a ponto de estar não podendo errar, não podendo praticar nada de erro, né? de nada fora do esquema, podemos falar assim. Né? Então sempre é dessa forma. O filho do pastor sempre tem aquele negócio assim de dizerem para ele assim, você não pode errar, porque você é filho do pastor. Quando é a esposa, fala assim, você não pode errar porque você é a esposa do pastor. Mas o que a Bíblia diz? Será que é só os filhos são os filhos dos pastores?
só a esposa do pastor é que não pode errar. Todos nós não devemos errar. Todos nós devemos estar procurando policiar as nossas vidas para não cometer algum erro. O problema disso tudo, agora voltando para o pastor em si e para a sua família, é que devido ao cargo e devido à função do pastor, que é qual? Denunciar o erro, chamar a atenção, às vezes dar bronca, as pessoas não aceitam isso e querem que, da mesma forma, né, e isso é justo, da mesma forma que o pastor ele chama a atenção dos de fora, ele tem que chamar a atenção dos de dentro também. E isso não é via de regra na questão de estar dando carta branca para os filhos pecarem e fazerem coisas erradas. Porque os filhos dos pastores e a esposa do pastor fazendo coisas erradas, o escândalo com toda certeza vai ser muito maior por causa da posição que o pastor está à frente. Agora, é uma função muito mais séria, podemos falar dessa forma, a questão de um pastor que está na frente de igreja, porque além de cuidar das famílias da igreja, ele tem que cuidar também da sua família. Não pode desprezar a sua família. Não pode deixar a sua família fazer o que quer, né? Os filhos fazer o que quer também. Mas da mesma forma, as ovelhas não podem cobrar, né, além do limite do pastor, como se eles fossem pessoas super especiais e que nunca podem errar. Eu vou gravar um outro vídeo, falando aqui sobre conselhos aos filhos dos pastores e conselho para os pais, pastores, em relação aos seus filhos. Eu fico por aqui, terminando essa videoaula. Que Deus abençoe a todos. Se você ficou até aqui, Deus abençoe a tua vida. Curta esse canal, se inscreva também da mesma forma e compartilhe com alguém que queira. Ressalto novamente, vou deixar aqui na descrição do vídeo os slides em PowerPoint, caso você queira usar. Nos vemos na próxima aula. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.